Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta lhe foi encoberta. Querido Padre Carmine, hoje nós nos unimos ao Senhor em ação de graças pelas melhoras da mãe, estamos em oração por ela. Querido diácono, queridos irmãos e irmãs, segundo dia da novena, nosso olhar continua dirigindo-se para aquela que tudo fez. Ontem nós falávamos da vocação de Nossa Senhora e pensamos também na nossa vocação. Lembramos que nenhum de nós é peça solta nesse grande tabuleiro da história da humanidade. Cada um de nós é único. Deus nos chama pelo nome. Meus és tu, tu és meu. O Senhor nos colocou aqui nessa terra com a missão bem precisa. E a grande aventura de nossa vida é descobrir o que o Senhor espera de cada um de nós. O que Ele pensou acerca de mim quando me colocou nesse mundo. E felizes aqueles que descobriram a razão de existir, o porquê estão aqui. Essa é a grande aventura de nossa vida. Perseguir aquilo que Deus reservou para mim quando me colocou nessa terra. E não esqueçam, Deus não esqueceu de dar atribuição a qualquer pessoa. Cada um de nós é único. O Papa João Paulo II dizia que Deus não sabe contar até mais do que um. Deus só sabe contar até um. Porque cada um de nós, embora sejamos muitos aqui, é essencialmente único para o Senhor. E cada um de nós, Ele nos ama com amor eterno e designa uma missão. Que essa mensagem que ficou daquele nosso momento de ontem possa reverberar em nossos corações, em nossa oração, para que nós tiremos bastantes conclusões daí. Lembrando também que pode ser que o Senhor não nos revele em um só momento aquilo que Ele espera de cada um de nós, mas nos vai revelando pouco a pouco, até porque se Deus nos mostrasse desde o início aquilo que Ele espera de nós, talvez nós não aceitaríamos a missão, acharíamos que seria pesada demais. E Deus pedagogicamente vai mostrando aos poucos, o que Ele pede de nós, nos exigindo cada vez mais e vai revelando a sua vontade. O nosso olhar se mantém fixo na Virgem Maria, em concreto ainda na cena da Anunciação. Está ela, o arcanjo Gabriel, e o resto do mundo continua a se mover, como todos os dias. Deus gosta de agir assim, sem fazer estardalhaço. A maior ação de Deus na história, o maior evento que aconteceu na história dos homens, a encarnação, acontece assim, sem grandes trombetas, sem luzes apoteóticas. O anjo aparece de modo sutil a Nossa Senhora e lhe anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador prometido. Salvador. Meus irmãos, só está apto a acolher Jesus aquelas pessoas que se sabem necessitadas dele. Só tem sentido acolher a salvação quem sabe que necessita ser salvo. Muitas pessoas têm dificuldade de acolher o Senhor porque são autossuficientes, porque se bastam. Acham que não precisam de alguém para livrá-las de sua condição porque acham que a sua condição está boa. E o fato é que o homem necessita de um Salvador. Vejam que interessante, nós escutamos hoje um trecho da carta de São Paulo aos Romanos. E nessa carta, São Paulo faz um paralelo entre o antigo Adão e o novo Adão. Jesus é o modelo de homem perfeito que veio restaurar o rosto desfigurado de Adão. Em Adão todos pecaram, em Cristo todos têm acesso à imagem do homem perfeito. Nos lembra o Concílio Vaticano II que Deus se fez homem para mostrar ao homem o que é ser homem. Se nós quisermos aprender a viver bem, o nosso olhar não pode se dirigir a outro modelo pleno, supremo, senão a Cristo. É Ele que me ensina como eu devo viver. E vejam, o Senhor veio ao mundo por meio de uma mulher.
Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, nós vemos quando o pecado entra na nossa história, Deus promete a salvação por meio da descendência de uma mulher. E vejam que interessante, São Justino, um grande padre da igreja do século I, Santo Irineu de Leão, outro padre da igreja do século II, fazem também, como São Paulo faz com o Senhor na carta aos Romanos, um paralelo entre Eva e Nossa Senhora. Eles dizem que Maria é a nova Eva. Vejam, por meio de uma mulher, o pecado entra no mundo. Por meio de uma mulher, tinham que ser elas, né? Por meio de uma mulher, a serpente acha uma brecha e o pecado entra no mundo. Pobres mulheres. Mas por meio de outra mulher, a mais bela entre todas as criaturas, a mais perfeita, a mais pura, a mais santa, a imaculada, a salvação entra no mundo. Por isso Maria é chamada por esses dois padres da igreja de Nova Eva. Alguns escritores antigos fazem até um paralelo bem interessante, que a palavra que o arcanjo Gabriel dirige a Nossa Senhora é justamente ave. Ave, ao contrário, que significa Eva. Eva. Por uma entra a maldição no mundo, por outra entra a salvação do mundo. Nossa Senhora, com o seu sim, com o seu fiat, a palavra mais importante dita por uma criatura, permite que novamente tenhamos acesso ao céu. Mas voltemos ao início. Só pode acolher Jesus quem se vê necessitado de um Salvador. E Jesus precisamente não é o Deus que se fez homem para nos salvar da opressão política. Não é um Deus que se fez homem para nos livrar dos incômodos econômicos que nós sofremos, nem sequer de todas as nossas doenças. Não foi por isso que Deus se fez homem. Deus se fez homem essencialmente para salvar-nos do pecado. E hoje eu gostaria que nós fixássemos o nosso olhar nessa realidade tão dura que convive com nossa vida todos os dias, a realidade do pecado. Meus irmãos, não precisamos andar muito para perceber que a natureza do homem, a nossa natureza, está ferida. Basta ver os noticiários, basta contemplar nossa própria história. Todos os dias nós experimentamos em nossa própria carne aquela experiência de São Paulo que dizia: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Todo o mal que nós vemos no mundo não tem outra raiz senão o pecado. O pecado do homem, o meu pecado e o seu. Há uma história muito ilustrativa, certamente vocês já ouviram, mas eu peço permissão para contar de novo, de um pai que tinha um filhinho pequeno e o pai trabalhava em casa, no seu escritório em casa. Ele precisava um pouquinho de sossego para se concentrar ali nos seus papéis, nos seus números, e o filhinho pequeno não lhe dava espaço, né? Ele sentava, quando ele se concentrava, o filhinho entrava ali na sala e começava a querer brincar, chamar a atenção. Foi aí que o pai tem uma ideia para tentar envolver o seu filho, tão pequeno ainda. Ele pega uma revista e encontra ali um mapa mundi, um mapa do mundo. E qual é a ideia do pai? Rasga aquela página com a imagem do mapa do mundo em vários pedacinhos minúsculos e entrega o seu filho. Diz assim: olha, agora a sua missão é montar de novo esse mundo. Aí o pai pensou: com isso eu tenho várias horas aqui de trabalho tranquilo. Um filho muito pequeno, não sabe ler, nem conhece onde fica a localização geográfica dos países, vai ficar ali a vida inteira tentando montar aquele mapa. Passam pouquíssimos minutos, o menino prodígio vem com o mapa pronto. Aqui, pai, o mapa pronto. E o pai fica intrigado com aquilo. Como é que você fez isso? Você que não conhece a geografia, você que não sabe onde ficam os continentes, os países. E o filhinho explicou: pai, é que na verdade eu virei a outra página onde estava o mapa e havia ali a figura de um homem. Eu comecei a montar o homem e depois desvirei e estava ali o mundo completo. Moral da história: o mundo só será reconstruído quando o homem também o for. O grande problema do mundo não é um problema político, não é um problema econômico. O grande problema do mundo somos nós homens. Por isso sempre são falsas esperanças
essas que nos levam a pensar que o mundo, por exemplo, que o nosso país vai mudar quando o novo Messias político surgir. Esse sim vai salvar a nossa pátria, esse sim vai acabar com a corrupção. Meus irmãos, não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. O mundo só vai mudar quando nós começarmos a mudar. Porque o problema que nós vemos em grande escala acontece também em pequena escala em nosso meio, e nós somos responsáveis por isso. Meus irmãos, nós somos corruptos desde Adão e Eva. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Nós temos a capacidade tremenda de cometer os maiores erros e os maiores horrores que qualquer ser humano pode cometer nessa terra. Nós não somos melhores que ninguém. A gente vê a brutalidade todos os dias em nossos noticiários e precisa se dar conta também que eu sou capaz de cometer isso. Qualquer crime, qualquer pecado, qualquer ação terrível, eu sou capaz. E é importante que nós tenhamos a consciência do barro do qual nós somos feitos. Nós não somos melhores que ninguém. E comenta Santo Agostinho: se eu não cometi tais crimes, não é porque eu seja melhor, é porque Deus me preservou, porque eu sei do que eu sou capaz. Meus irmãos, o conhecimento da nossa natureza é o que nos faz humildes. Santa Teresa de Ávila comentava que a humildade, a virtude da humildade é a verdade. E a verdade é essa, é que se nós tiramos os olhos de Deus, nós somos capazes das maiores traições, dos maiores erros, dos maiores crimes que qualquer criatura pode cometer. Tenhamos a certeza, nós não somos melhores que ninguém. E a grande dificuldade do homem contemporâneo é justamente o fato dele ter perdido o sentido do pecado. O Papa Pio XII já lembrava isso lá na década de 50, num congresso de catequistas que aconteceu em Boston. O maior pecado do homem contemporâneo é a perda do sentido de pecado, ou seja, de achar que o pecado é uma mera invenção da igreja. Achar que o pecado é uma espécie de sentimento de culpa que impuseram em nossa cabeça, que doutrinaram em nossa cabeça, mas que na verdade não existe. Se nós imaginarmos que o que é pecado já não é mais pecado, aquilo deixa de existir. E é mentira. Porque mesmo que sigamos afirmando que algo ruim é bom, o ruim não se converte em bom. E aqui está uma grande arma do inimigo. É querer fazer nos acostumar tanto com o pecado que a gente não se espante mais com ele, que a gente não perceba mais a sua presença. O demônio não nos vem tentar com chifres e tridentes e rabinhos, né? Não vem assim aparecer para a gente, seria muito grosseiro e certamente a gente expulsaria ele de nossa vida, mas ele vem sempre de forma sutil. E a grande arma do demônio é justamente esfriar a nossa consciência, cauterizar a nossa consciência, de modo que a gente vai perdendo a delicadeza de discernir o que é um bem e o que é um mal. Tudo passa a ser meramente o que? Relativo. Se você acha que abortar é ruim, é uma coisa que você acha, eu não acho. Se você acha que trair a esposa é algo ruim, olha, eu não acho, eu fui criado de outro modo. E as coisas se tornam muito subjetivas, já não existe o bem e o mal de forma objetiva. As pessoas criam os seus valores e os verdadeiros valores não são criados. Meus irmãos, esse foi o primeiro pecado que entrou na história da humanidade. O pecado de Adão e Eva não foi um pecado sexual, não tem nada a ver, né? Muito menos terem comido uma maçã. Eu estou até hoje tentando achar a maçã aqui na Bíblia, não encontro, não tem maçã nenhuma. O problema é justamente esse. Vejam a astúcia da serpente: se comerdes do fruto desta árvore, sereis como deuses. Ou seja, o que significa ser como Deus? Deus é aquele que diz o que é certo e o que é errado, o que é um bem e o que é um mal. Se você comer, homem, você mesmo vai dizer para você o que é um bem e o que é um mal. Você tem a capacidade de dizer isso, como se a moral fosse criada por cada homem, por cada cultura, e a gente pudesse eleger em determinados momentos, né, votar. A partir de hoje, então, matar uma criança no ventre de sua mãe já não é mal. Por quê? Porque a maioria votou. Como se nós pudéssemos transformar o mal num bem democraticamente, através de um plebiscito popular.
e o mal continua sendo mal, ainda que todos afirmem que ele é um bem. Não é a maioria que transforma a realidade das coisas. As coisas são o que são, independente do que nós pensemos acerca dela. A verdade está em adequar o que nós pensamos àquilo que as coisas realmente são. O que nós precisamos é dessa humildade de reconhecer um bem e um mal. Não cabe a nós determinarmos isso. E essa é a grande dificuldade, dizia o Papa Pio XII, do homem de hoje. Ele vai perdendo essa capacidade de discernir aquilo que é bom para ele daquilo que é mal. E os inimigos de Deus fazem isso de modo muito sutil. Como? Fazendo-nos acostumar com o mal, de tal modo que a gente não perceba mais a sua presença entre nós. Por exemplo, quer transformar uma lei iníqua em uma lei aceitável por todos? Não apresente ela do dia para a noite. Como é que você faz isso? Para que você tenha a aprovação das pessoas. Começa a mostrar num filme, numa novela, aquilo que é mal como algo bom. Por exemplo, pense na década de 70, quando o divórcio entrou em cheio nas legislações civis, né? Quem lembra dessa época, claro que obviamente eu só aprendi isso nos livros, quem lembra dessa época vai ver que o divórcio não era uma coisa tão rápida como hoje, né? Um divórcio express, você pode divorciar a hora que você quiser, né? Antigamente era difícil, porque até as legislações civis garantiam uma solidez dos matrimônios. Mas como é que você pode mudar isso? Não é começando a falar que o divórcio é bom, nada disso. Apresenta, por exemplo, uma novela e vejam o melhor personagem, aquele que vai criando uma empatia com você, aquele que você vai gostando, né? Vai se envolvendo, que cara bom, que cara nobre. É um cara que tem uma... Vamos lá, ao contrário. É uma mulher que tem um marido que é agressivo, né? Uma mulher que tem um marido que não a trata com carinho, né? E em vez da novela apresentar o fato da mulher tentar restaurar o matrimônio, rezar, né? Pedir a Deus a graça da conversão dele, aparece de repente um amigo da família, né? Que anos estava sumido, de repente aparece. E claro, o marido, o ator que faz o marido, é um cara horrível, e o que aparece de repente é um cara perfeito, né? Lindão. Então, até o público vai vendo aquela pessoa, não, criando empatia também com a relação que vai surgindo entre os dois. No fundo, daqui a pouco o povo está torcendo para quê? Para que ela largue o marido, para que fique com outro cara. Isso acontece de modo sutil e com a apresentação de um mal como se fosse algo bom. E a gente, sem perceber, vai começar a torcer para que algo que antes a gente achava ruim aconteça. Isso vai permeando cada vez mais a nossa sociedade, de tal modo que depois que todo mundo tiver com a consciência adormecida, você apresenta um projeto de lei, e aí todo mundo vai e aprova, porque já está acostumado com aquilo. Um porco não percebe que está sujo, porque ele vive na lama. Não é verdade? Ele vive na lama. Uma pessoa que vive em ambiente de pecado também perde a delicadeza, a finura da alma para discernir as coisas boas das ruins. Então a primeira coisa importante é lutar para que a gente não caia nessa apatia espiritual de começar a achar tudo normal. Não é tudo normal. Não é tudo normal. O pecado destrói o homem. O pecado não passa em nossa vida sem deixar marcas profundas em nosso ser. Meus irmãos, o pecado nos destrói. Às vezes nós não percebemos isso. Às vezes, nossa experiência de padre, certamente com o padre Carmen, com muito mais tempo de experiência, a gente percebe isso. De quando em quando aparece na igreja alguém com algum problema complicado na família, que há anos e anos estava afastado da igreja, mas de repente, por meio da dor, a pessoa aparece na igreja, né? C.S. Lewis dizia que a dor é o alto-falante de Deus, né? Muitas pessoas se aproximam de Deus na hora da dor, na hora do aperto. Enfim, Deus se serve disso também. Mas a pessoa vem à igreja, recorre a Deus, quase como quem procura uma benzedeira, assim, né? Para resolver os problemas. Eu vim aqui à igreja, eu quero que Deus faça alguma coisa para melhorar essa situação, para remediar esse problema na minha família. As pessoas querem soluções imediatas. E a gente, como padre, precisa cavar um pouquinho mais fundo e tentar achar a raiz do problema.
E a raiz última de todo o mal que existe no mundo não é outra senão o pecado. Os outros males são sempre relativos. O pecado é o único mal absoluto que realmente existe. E a gente começa a perguntar: quanto tempo faz que você não reza? Quanto tempo faz que você não se confessa? E a gente começa a descobrir as razões daquela perturbação toda na família. O problema está lá dentro do homem. A raiz de todo o mal é o pecado. Meus irmãos, não haverá solução para a nossa família se não há conversão interior, se não há desejo de mudança. É verdade que muita coisa é exterior a nós e ultrapassa nosso raio de ação. Nós não podemos entrar no coração do outro, transformar o outro, mas nós temos livre acesso ao nosso coração e podemos entregar essas chaves a Deus e deixar que Ele nos transforme. E se Deus nos transforma, a partir de nós Ele pode fazer muito na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso mundo, a partir de nós. É a partir daí que começam as verdadeiras reformas. Não são estruturais, não são sociais. A verdadeira reforma do mundo começa com a reforma do homem, do nosso interior. E nós precisamos adquirir essa finura de consciência, de perceber o nosso próprio pecado. Meus irmãos, que difícil reconhecer os nossos erros, hein? Se nós perguntássemos aqui aos casados, né? Me dá uma lista de 5 pecados, né? Perguntar às esposas, 5 pecados do seu marido. E vice-versa. 5 pecados da sua esposa. A gente nem precisa pensar muito, não é verdade? Já tem aqui para disparar, até a gente tem armazenado, a gente usa para disparar na hora certa, né? Quando o outro vier, eu já sei, já, você faz isso, você faz aquilo outro, você também, né? Tem todo um arsenal aqui acumulado dos erros do outro, a gente sabe perfeitamente. Se a gente fala assim, me dá uma lista com 5 dos pecados que você mais comete. Aí a gente começa a pensar, né? E muitos chegam à capacidade de dizer assim, mas eu não tenho pecado, né? Tem pessoas que costumam se confessar só uma vez por ano, né? E quase por obrigação, porque chega a Semana Santa, pessoal, tem que me confessar que já passou um ano, não é verdade? E a pessoa tem uma dificuldade tremenda de encontrar pecado. Como se todos os pecados se reduzissem em matar e roubar. Não matei e não roubei, então já posso ser canonizado, né? Já posso ser levado aos altares e ser incensado. Meus irmãos, há tantos e tantos pecados que nós acumulamos diariamente. E São João diz, se alguém diz que não tem pecado, é um mentiroso. Mentiroso. O problema não é que nós mintamos voluntariamente, é que nós perdemos a capacidade de perceber os nossos erros. Não só o mal que cometemos, mas também o bem que deixamos de fazer, as nossas próprias omissões. Veja que interessante essa mudança litúrgica. Antigamente na Santa Missa, na oração do confesso, né, no confiteor, a gente pedia perdão a Deus pelos nossos pecados, palavras e atos, né, os atos. Depois, com a reforma litúrgica, se introduziu aqui, além dos pecados por pensamentos, palavras e atos, um quarto aspecto também, que é o pecado das omissões e omissões. Eu não peco somente pelo mal que faço, mas pelo bem que eu deixo de fazer, que Deus espera que eu faça. Voltamos ao início. Só pode se abrir a um Salvador quem sabe que necessita de salvação. Nós precisamos descobrir-nos necessitados de um Salvador. Eu preciso de alguém que me tire dessa condição de pecado. Eu preciso sentir repulsa por tudo aquilo que ofende a Deus, porque os meus pecados não são meros erros de ortografia, que eu passo uma borracha e acabou. Não, meus pecados levaram à crucifixão de um Deus. Meus pecados levaram Deus à morte. Sim, esses pecadinhos do dia a dia, que a gente fala com tanta serenidade, não é verdade? Não tenho pecado, meus pecados são os pecadinhos que a gente comete todos os dias, né? Quase com orgulho, né? Os pecadinhos do dia a dia. Meus irmãos, para nós não pode haver pecadinhos do dia a dia. E se é verdade que nós pecamos todos os dias, é verdade que nós necessitamos lutar contra os pecados, por menores que sejam. O amor de Deus deve nos impelir
a querer corresponder com o seu amor com uma vida santa, com uma vida pura. Amor se paga com amor. Precisamos querer corresponder a Deus lutando, combatendo o mal que existe em cada um de nós. É aqui que nós temos que nos dedicar. Parar de reclamar do mundo e começar a mudar, a deixar que Deus me transforme. Pedir ao Senhor, com uma oração tão bela do Papa Clemente XI, a graça de chorar os nossos pecados passados. Senhor, dai-me a graça de sentir verdadeira dor por todos os pecados que eu cometi. Meu Deus, se algum dia eu passei sem ti, me arrependo da vida, por aquele dia, por aquela hora. Sentir dor real, por ter ofendido a Deus, por ter machucado o coração de Deus. Não podemos ver os pecados como erros ortográficos. Os pecados levaram Deus à morte. E a partir da dor dos nossos pecados, acudir à misericórdia desse Salvador que veio à terra justamente por mim e por você, para os doentes. Nós somos esses doentes, esses mendigos da misericórdia de Deus. É assim que a gente está apto para acolher o Salvador. Quando a gente descobre que é miserável, quando a gente faz com que a nossa miséria encontre o trono da misericórdia de Deus. E assim Ele nos salva. E assim Ele nos cura de todos os males. A partir daí, essa é a salvação que Deus veio trazer a cada um de nós. E nenhum pecado é impossível de ser transformado por Deus. Assim como Ele converteu Saulo, de perseguidor de cristãos, no grande apóstolo dos gentios, Maria Madalena, na grande apóstola, como diz o Papa Francisco, não é verdade? Pedro, traidor, no príncipe dos apóstolos, Agostinho e tantos pecadores ao longo da história da cristandade, Deus também pode converter a mim e a você em grandes santos. Não deixemos que Deus tenha o seu poder limitado. Experimentemos em nosso coração essa alegria que nós rezamos agora no Salmo. Não é verdade? Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem que o Senhor não olha mais como sendo culpado. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. A verdadeira alegria está nessa transformação que Deus realiza em cada um de nós quando a gente apresenta os nossos pecados. Aqui também, no altar de Deus, daqui a pouco, nós somos chamados a ofertar a nossa vida. Há muitas coisas que, se a gente ofertar a Deus, são coisas que Ele mesmo nos deu, são dons que Ele nos deu. Mas existe uma coisa que só eu posso dar a Deus. Nem Ele tem isso, só eu. Né? Só você tem, que são seus pecados. Então, em cada missa, concretamente agora no ofertório da Santa Missa, junto com os nossos dons, apresentemos ao Senhor também os nossos pecados, pedindo ao Senhor a graça de que Ele nos doa a alma e essa dor se converta por ação da sua misericórdia, da sua graça, em conversão, em santidade de vida. Se nós nos convertermos, quanta coisa nós mudaremos no mundo. A verdadeira reforma no mundo começa com a minha reforma interior, com a tua reforma. Que essa novena nos converta um pouquinho mais, que a gente se torne um pouco mais semelhante ao Senhor, seguindo os passos de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.